Bem-vindos ao Dev Raiz. Hoje a gente vai dissecar a evolução profissional do PHP 8.5. Mas olha, esquece benchmark de performance. O papo aqui é sobre as decisões de engenharia que separam um sistema que escala de verdade de um simples protótipo. O foco é o impacto disso em arquiteturas de larga escala. Então, vamos direto ao ponto, com dados na mesa. Se a motivação para atualizar é puramente velocidade, a métrica está errada. Em sistemas de verdade, a gente sabe que a história raramente é sobre performance bruta. Olha só esses benchmarks. São claros, né? Os ganhos de performance são marginais, quase irrelevantes. Por isso, a decisão de atualizar não é uma decisão tática, de curto prazo. É uma decisão estratégica. Ela se baseia em princípios de engenharia muito, mas muito mais críticos para a saúde do sistema no longo prazo. Ok, então, se não é desempenho, onde é que está o valor? O primeiro princípio, e talvez um dos mais importantes, é a clareza e a expressividade do código. Em times grandes e sistemas complexos, código legível é a base de tudo. E aqui a gente já começa com algo interessante, o operador pipe. A ideia é simples, mas poderosa. Permitir um fluxo de transformação de dados que seja lógico, da esquerda para a direita. Chega daquele ninho de funções aninhadas que ninguém entende. E olha aí o impacto na prática. A melhoria na legibilidade é imediata. Isso aqui não é só cosmético, né? Código bonito. Isso é redução direta de custo de manutenção e de tempo de onboarding de engenheiros no time. Em escala, isso vale ouro. Agora vamos falar de um conceito fundamental. Imutabilidade. Para quem trabalha com classes read-only, aquele padrão de criar cópias modificadas de um objeto, o famoso wither, sempre foi um convite para boilerplate. Agora, com a sintaxe clone with, essa operação é nativa. A linguagem absorveu o padrão. E o resultado é esse aqui, uma redução brutal de código repetitivo. Menos código, menos superfície para bugs. O código fica mais focado na intenção, no que ele realmente precisa fazer. Outra coisa, novas funções nativas para operações de array. Parece pequeno, mas pense em quantas vezes foi preciso pegar o primeiro ou último elemento de um array. Agora é uma chamada de função, uma. E o mais importante, ela lida de forma elegante com arrays vazios, retornando nulo, menos um if para se preocupar. Pode parecer uma mudança boba, mas ela remove complexidade e potenciais bugs de edge cases do nosso dia a dia. É exatamente esse tipo de refinamento da linguagem que, em escala, economiza milhares de horas de depuração. Milhares. Ok, vamos avançar para o segundo princípio. Resiliência. Aqui o papo fica ainda mais sério. Vamos ver como a linguagem agora nos dá ferramentas para construir sistemas mais robustos para prevenir classes inteiras de erros comuns antes que eles aconteçam. Primeiro, uma extensão de URI nativa e orientada a objetos. Finalmente, chega de manipular o URL como se fosse uma string qualquer que a gente sabe que é uma fonte inesgotável de bugs. Agora temos uma forma padronizada e segura de fazer isso. E aqui um ponto crucial, a distinção entre URL e URI. Não é a mesma coisa. Entender isso é fundamental, e a nova extensão respeita essa diferença, fornecendo classes separadas para lidar com cada padrão da forma correta. E veja a abordagem. Imutável, usando um padrão builder. Isso torna a composição de URLs um processo seguro, estruturado. É um design que previne por padrão erros comuns de injeção e de encoding. A segurança vem embutida na ferramenta. Agora, essa aqui é poderosa. O atributo noDiscord. Ele permite marcar funções cujo valor de retorno é crítico e não pode de jeito nenhum ser ignorado. O ponto aqui é o seguinte: isso reforça o contrato da API no nível da linguagem. Ele previne aqueles bugs silenciosos, os piores, que acontecem quando alguém esquece de verificar um resultado crítico. A ferramenta agora te avisa. Pensa um pouco. Quantos bugs silenciosos nos sistemas em que já trabalhou poderiam ter sido evitados com um atributo desses? Quantas horas de investigação teriam sido salvas? E falando em investigar problemas, outra melhoria fundamental para a resiliência é ter informação que serve para alguma coisa quando o pior acontece. Informação acionável. Agora, erros fatais geram stack traces completos. O que isso significa na prática? Menos tempo gasto caçando fantasma em produção, sob pressão. Significa resolver incidentes mais rápido, redução de MTTR na veia.
E chegamos ao terceiro princípio, pagar dívida técnica. Uma linguagem que evolui de forma madura não só adiciona coisas, ela também remove. Vamos ver como o PHP 8.5 faz isso de forma estratégica. Olha essa lista de depreciações. Operador de crase, os métodos mágicos /sleep /wakeup. Cada um desses itens representa uma parte confusa, inconsistente ou simplesmente insegura da linguagem. Remover isso é reduzir a superfície de ataque para bugs. A justificativa da RFC sobre a crase, por exemplo, é cirúrgica. É difícil diferenciar a crase de uma aspa simples num piscar de olhos. Remover essa ambiguidade e o risco de segurança associado torna todo o ecossistema mais robusto. Beleza, juntando tudo isso, clareza, resiliência, pagamento de dívida técnica, qual é a conclusão estratégica? Vale a pena o esforço de atualizar? A resposta está nessa matriz. A decisão de atualizar para o 8.5 não tem nada a ver com performance. É um investimento. Um investimento estratégico na produtividade do time, na qualidade do código e, o mais importante, na saúde e sustentabilidade do sistema a longo prazo. Porque o impacto real dessas mudanças não é automático. Ele vem da aplicação consciente. Então a pergunta que fica, e é uma pergunta séria, é: com esse novo kit de ferramentas na mão, qual decisão arquitetural no seu sistema atual seria a primeira a ser revisitada? Onde isso seria aplicado amanhã?